Olá, tudo bom? Eu queria voltar a um assunto aqui, que são as palavras do presidente. Nós temos observado e escutado já faz bastante tempo o presidente. Antes de 7 de setembro, o presidente estava bem contundente, estava bem beligerante, né? O Supremo estava avançando, ele estava contestando, estava falando, estava botando para fora, estava dizendo que eles estavam saindo das 4 linhas da Constituição, que eles estavam avançando sobre outros poderes. E isso era uma constante. Era difícil ter um dia que o presidente não falava isso, que os ministros estavam avançando sobre outros poderes, estavam rasgando a Constituição. Nessa ocasião, os embates dele era com o Alexandre de Moraes e com o Luiz Roberto Barroso. Um era por causa do processo das fake news, né? Milícia digital. E o Barroso era por causa do sistema eleitoral, sistema de voto. E o presidente, inclusive, ele estimulou aquela manifestação do dia 7 de setembro. Ele disse que ia participar, ia estar lá em Brasília, lá na Paulista, e que ele só poderia fazer aquilo que o povo queria, mas o povo precisava mostrar para ele. Quer dizer, houve um estímulo do presidente para tomar uma decisão, para parar essa coisa. Ou o Congresso fica na dele, o Executivo na dele, o Legislativo na dele. E do jeito que está, e o povo compareceu em massa. Eu nunca vi uma manifestação tão linda na minha vida, eu tenho 68 anos. Foi uma manifestação linda no Brasil inteiro. Mas em Brasília e em São Paulo e no Rio, foi fantástica. A adesão, a festa das famílias, todo mundo de verde e amarelo, com as bandeiras do Brasil. Foi a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo. Uma manifestação espontânea, sem briga, sem violência, todo mundo indo voluntariamente. E depois do dia 7, o presidente, não sei como, nem porquê, não houve nenhuma tomada de decisão, apesar dele ter até extrapolado no discurso lá da Avenida Paulista. E 2 dias depois até saiu uma nota esdrúxula, uma coisa patética, assinada por ele, que dizem que teve a colaboração do Temer, Michel Temer. Eu até nem entendo, nem sei por que o Michel Temer foi chamado a Brasília. Michel Temer é do establishment. Mas, e aí começou as divagações sobre a carta que o presidente divulgou, dizendo que era uma bandeira branca, que o Congresso ia ficar legislando, que o Executivo ia executar, e que o Judiciário ia parar de avançar sobre os outros poderes, possivelmente até soltar os presos políticos que estavam na época. Eu acho que estava aquele Eustáquio, estava aquele outro jornalista, eu não sei se o Roberto
Gerson já estava, eu acho que já. Estava o Daniel Silveira, estava o Zé Trovão. E o que a gente tem visto é que realmente o judiciário não fez nada. O legislativo baixou a cabeça para o judiciário mais umas 2 ou 3 vezes na votação da PEC do voto impresso, na prisão do Daniel Silveira, que eles concordaram. E o presidente só fica dizendo que o pessoal está agindo fora das 4 linhas, que se for o caso ele também vai agir fora das 4 linhas, mas ele só diz e não faz nada. O povo está sofrendo, é uma balbúrdia, ninguém sabe o que pode falar, o que não pode. Os jornalistas tudo cheio de dedo para falar uma coisa, porque não pode, se falar outra é censurado. Um monte de blog desmonetizado pela Justiça Eleitoral. Tudo fora da Constituição, porque eles não podem fazer isso. Barroso essa semana deu 48 horas para o presidente se manifestar sobre o passaporte. Uma coisa que todo mundo sabe que o presidente é contra. Para que ele deu 48 horas se ele já sabe que o presidente é contra? E é uma coisa que ele não tem que se meter, isso não é dele. Não é coisa do judiciário isso. O judiciário fica insistindo, o presidente aceitando. Na minha opinião, tem um vácuo de poder no Brasil hoje. Que o presidente não está exercendo o cargo de presidente com todas as forças. E os outros vão tomando espaço, estão avançando. Ontem mesmo, numa entrevista, o presidente deu a entender que o Alexandre de Moraes está no terreiro já, da casa dele. Já está no terreiro. Vê, já saiu de onde mora, atravessou a cidade, cruzou a cerca, daqui um pouco ele está dentro de casa, mas só quando ele estiver dentro de casa, o presidente já está em outro lugar. E o presidente aceita ele dentro do terreiro, dentro do cercado? O presidente dá a entender que a população queria aquele artigo 767, alguma coisa assim, um tipo de uma intervenção, a LGO. Eu acho que nem precisava tanto se o presidente mexesse em 3 figuras. Ele falou lá no dia 7 de setembro que uma pessoa, não, ali já tinha 2, mas podia incluir mais uma. A última indicação do Temer e as 2 últimas do PT. Movendo essas 3 figuras, pronto. Aposentadoria compulsória, pronto. Vê um jeito de fazer isso, tem que ter um jeito. Se os caras estão extrapolando a Constituição, rasgam a Constituição toda hora, abuso de poder, tudo isso estão pedindo para ter uma coisa aí, botar um freio neles. Aposentadoria compulsória por descumprimento da Constituição, abuso de poder. Eles participam de live com um esquerdista, ficam falando de coisas que vão julgar lá na frente, falando numa live com um esquerdista, como ontem o Barroso, ou ontem, falando no Congresso sobre o monitoramento das redes sociais, uma coisa que amanhã ou depois vai estar lá para ele julgar, ele já está falando lá no Congresso, que soa até como uma ameaça, porque tem um monte de deputado com processo lá no STF para ser julgado. Então não adianta o presidente dizer que os caras estão fora da 4 linhas, que ele também então vai poder jogar, mas ele pode jogar, mas não joga, o que adianta? Fica só falando. O povo está cansado disso, não aguenta mais.
como o presidente disse mesmo, tudo tem um limite e o limite da paciência do povo está chegando ao fim. Se é que já não chegou, daqui um pouco vai todo mundo deixa mesmo, deixa do jeito que está, e pronto. O povo demonstra apoio, vai nas manifestações e não se toma uma atitude, não se faz nada, não precisa fazer intervenção. Pega, afasta umas pessoas, troca as cartas. Tá bom, era isso que eu tinha hoje. Se você gostar, compartilhe, dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal, e assim você nos ajuda a escolher outros temas. Obrigado.